Nós vamos começar com o resultado da nossa enquete do dia de ontem. Nossa enquete do dia de ontem repercutindo, portanto, a situação ali do Brasil, participação do Brasil no conflito entre a Venezuela e a Guiana. Você acha aí que o Brasil deve participar? Enfim, foi o que a gente pediu, né? Qual deve ser o posicionamento e a participação do Brasil nesse conflito? Vamos ver, né? A gente deu 3 alternativas, mas uma nem teve votação nenhuma. Com 56,6% dos votos no dia de ontem, foi escolhida a posicionar-se a favor da Guiana e apoiar na defesa da sua soberania, com 56,6%. Com 43,4%, na segunda alternativa mais votada, manter-se totalmente neutro. Então, o que a nossa audiência, os ouvintes que acompanham a gente e votam nas nossas enquetes, acham a respeito do conflito? Olha, inicialmente, ou que o Brasil apoie a Guiana e ajude a defender a sua soberania, ou então que mantenha-se neutro, totalmente neutro nesse conflito. Foram as 2 alternativas votadas. Posicionar-se a favor da Venezuela? Ninguém, né? Ninguém quer o Brasil apoiando um ato de ditador que simplesmente, de uma hora para outra, resolve, vou invadir o país vizinho. Imagina se a gente resolvesse agora que o Brasil, vamos invadir uma parte da Argentina, ou a Argentina resolvesse invadir o Rio Grande do Sul aqui, por exemplo, vou tomar o Rio Grande do Sul pra gente aqui, enfim. Isso é mais ou menos que está acontecendo lá com o Maduro e com relação à Guiana. E o pessoal lá, a gente já vai repercutir daqui a pouquinho também, já está tomando medidas de prevenção, de autodefesa. Pois é, a neutralidade que não deveria ser uma opção pro Brasil, né? Devido à sua influência, sua importância aqui na América Latina, mas a Guiana já veio pedir apoio ao Brasil, né, para acalmar aí os ânimos do Nicolás Maduro, e o Lula respondeu apenas pedindo um bom senso para a Venezuela e também para a Guiana, ou seja, não ajudou em nada, né? Manteve ainda uma posição de neutralidade. Agora a Guiana vai pedir o mesmo, só que para Cuba. Pois é, Cuba. No passado, nos anos 80, Cuba já se posicionou a favor da Guiana e contra a Venezuela nessa questão do Essequibo, que é o território que a Venezuela ali está reiterando, né? Mas naquela época a Venezuela era pró-Estados Unidos. Hoje a Venezuela é totalmente anti-Estados Unidos, por isso, muito provavelmente, Cuba não vai se alinhar com a Guiana dessa vez, né? E fica muito estranho essa situação da Guiana vindo pedir apoio justamente para 2 países pró-Venezuela. E o Lula no seu discurso dizendo que bom senso para os dois, pedindo bom senso para os dois. Olha, tem que pedir bom senso pro Maduro. A Guiana tá ali no seu cantinho, tava ali quietinha, não fez nada a respeito. É aquela história, né, de querer igualar sempre os dois lados. Quando quer passar pano para um, não quer se posicionar em favor ou contra ninguém, você fica passando pano para aquele que está atacando, né? Porque nesse caso aqui, a Venezuela que tomou a iniciativa de querer invadir a Guiana. E está aí o Lula passando pano novamente, dizendo que bom senso para os dois, enfim, o que o nosso América Latina não precisa agora é de confusão, mas não se posicionou, dizendo não, o Maduro não deve fazer isso, a gente está do lado da Guiana, enfim, não se posicionou firmemente nesse sentido. Olha só, o projeto de lei que propõe retirar o salário do presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Sinserp, lá de Indaial, vai à votação na Câmara de Vereadores hoje. O prefeito André Moser se mantém firme na decisão de prosseguir com a proposta, apesar da pressão do sindicato. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o prefeito anunciou que foi notificado sobre a assembleia do Sinserp, agendada então para hoje na escadaria da Câmara. Nesta assembleia, os funcionários públicos municipais discutirão sobre temas essenciais, incluindo as reivindicações econômicas como recomposição salarial. Vamos ouvir o prefeito André Moser aí na sua manifestação em suas redes sociais a respeito dessa situação que está se criando ali em Indaial com relação ao sindicato.
Bom, eu sempre gosto de domingo, final do dia, fazer a programação da semana, e eu recebi uma notificação que no primeiro momento eu até achei que era uma brincadeira. O Sindicato dos Servidores Públicos está chamando servidores públicos e associados para terça-feira, numa assembleia, decidir se entram ou não em estado de greve. Bom, gente, eu particularmente entendo que essa não é a vontade da maioria dos servidores aqui do nosso município, trabalham e sabem da sua função. Mas existe uma pequena minoria que está revoltada. O meu projeto de lei que tira o salário do presidente do sindicato. Não é que tira o salário, ele diz que se o presidente do sindicato quer receber da prefeitura de Indaial, ele vai ter que dar expediente da prefeitura. E se ele quiser ficar o dia todo lá no sindicato, quem vai pagar o salário dele é os associados, é o sindicato. Não dá para a população de Indaial pagar R$8.000 por mês de salário para uma pessoa que quer ficar à disposição do sindicato. O projeto vai continuar na Câmara, eu não vou retirar, e é importante que a população de Indaial, na terça-feira, acompanhe o posicionamento dos senhores vereadores. Depois da decisão do STF, eu vou acabar com esse absurdo. E esse é um movimento importante. Comece aqui e que se espalhe para todas as prefeituras do Brasil. Tá aí o posicionamento do André Moser, lá da cidade de Indaial, com relação ao pagamento do salário do presidente do sindicato, que, segundo o projeto de lei, que vai à votação hoje lá na Câmara de Vereadores de Indaial, quem paga o salário do presidente deve ser o próprio sindicato, já que ele só presta expediente ao sindicato e não presta mais expediente à Prefeitura de Indaial. E falando de prefeitura, a prefeitura de Blumenau entra com ação judicial contra o governo federal e também contra a FUNAI. O prefeito Mário Hildebrand divulgou através de suas redes sociais nesta segunda-feira que a prefeitura de Blumenau entrou com uma ação judicial contra o governo federal e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a fim de resolver a situação da ocupação indígena urbana na Via Expressa ali em Blumenau. Conforme o prefeito, a responsabilidade sobre aquele espaço e também em relação aos indígenas não é da Prefeitura de Blumenau, mas sim do governo federal e da FUNAI, que, nas palavras do prefeito, estão sendo omissos nessa situação. Por isso, de acordo com o Mário, o município entrou com um processo para que eles assumam a responsabilidade e providenciem um espaço adequado para os indígenas. A intenção é que a área urbana seja desocupada, bem como esses povos sejam realocados, sendo, segundo o Mário, responsabilidade da FUNAI providenciar o espaço adequado. Será que já estão se aproveitando dessa questão aí do marco temporal? Agora vão dizer que aquilo ali, a Via Expressa, era deles há mais tempo já e vão se apropriar desse espaço por ali? Está começando esse tipo de situação aqui em Santa Catarina já? Então vamos ver aí se o governo federal toma uma posição, porque ali na Via Expressa certamente não é lugar para esse tipo de ocupação, não é lugar realmente, e que a FUNAI e o governo federal arrume então um local para essas pessoas que estão ali, que se dizem indígenas, né? Se dizem indígenas e que estão ali ocupando um espaço público ali na Via Expressa em Blumenau. Um protesto diferente aconteceu lá em Doutor Pedrinho. Os moradores da cidade comemoraram o aniversário de uma cratera ali na SC 477. Os moradores de Doutor Pedrinho organizaram um protesto bem diferente e comemoraram o aniversário de um ano da cratera, também chamada de O Buraco, ali na SC 477, com direito a churrasco, fogos, decoração e até um bolo. Diversas pessoas estiveram presentes na ação realizada na tarde de domingo. A Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade se manifestou sobre o caso e disse já ter finalizado o edital para a contratação da empresa que fará a obra na rodovia. Uma das organizadoras da festa de aniversário, a Pamela Siegel, relembra que a cratera surgiu no dia 5 de dezembro de 2022, depois de uma enxurrada que causou diversos danos na cidade. Pois é, teve até a participação aí do pessoal do Indavírus fazendo festa, entre aspas, né? Um protesto diferente com relação a esse buraco que completa um ano ali na rodovia que dá acesso à cidade de Doutor Pedrinho, e um protesto
acabou respaldando, né, uma manifestação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Esse tipo de situação diferente acaba repercutindo e chegou lá e o pessoal dizendo, olha, já há então um edital finalizado para compra, para contratação, aliás, da empresa que fará a obra na rodovia. E tomara que já sigam adiante naquele trecho entre Doutor Pedrinho e Rio Negrinho também na serra lá, porque aquela situação também muito complicada, aquilo lá vai dar muito trabalho, muito investimento para uma obra que foi mal feita, por isso que está dando, né, o que deu lá. Então vamos aguardar aí o posicionamento dessas autoridades também com relação a esse trecho entre Doutor Pedrinho e Rio Negrinho. Podíamos seguir o exemplo e fazer uma festa na lagoa, ali na frente do Forte Alagadista, né? Onde a gente sabe que acontece uma situação também aí quando chove, pode chover pouco, já tem aí uma bela lagoa, um novo ponto turístico, podíamos fazer o mesmo e organizar uma baita festa ali. Ali ficaria mais para fazer o piscinão de Ramos, né? Num final de semana, um domingo aí, botar todo mundo para tomar banho ali, ou abrir uma lagoa de peixe também, que pelo menos daria lucro, né? Algum lucro poderia ser tirado dali, não essa situação ridícula que a gente vive há tempo já com aquela lagoa que se forma cada chuvinha, cada chuvisco que dá aqui na nossa cidade, na nossa região, aquilo ali fica uma verdadeira lagoa. Voltando ao assunto da Venezuela, Maduro disse que Venezuela vai recuperar Essequibo e Guiana prepara a defesa. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garantiu nesta segunda-feira, ontem, dia 4, que seu país vai recuperar Essequibo, região que pertence à Guiana, mas que os venezuelanos consideram como sua. O local representa 70,4% do território guianense. Maduro afirmou que seu país busca construir consensos e que vai conseguir recuperar esse espaço que é rico em petróleo. Diante desse mais novo passo em direção à tomada da Essequibo, que possui 160 quilômetros quadrados e tem 125 mil habitantes, o presidente da Guiana, também o Irfan Ali, que denunciou o referendo realizado pela Venezuela no domingo, dia 3, como uma ameaça, diz que seu país está trabalhando incansavelmente para garantir que as suas fronteiras permaneçam intactas e que a população continue segura, declarou em uma transmissão no Facebook. Fica no ar a questão então. Maduro irá mesmo avançar com a anexação de Essequibo, roubando da Guiana 74% do seu território, arriscando mergulhar o seu país em uma guerra e atrair intervenientes poderosos, como por exemplo os Estados Unidos? Ou tudo não passa de uma manobra populista visando aumentar aí a sua popularidade alguns meses antes das eleições presidenciais na Venezuela? Eu acho que não precisa, né? Porque lá ele sempre se elege com 90, 95% dos votos. O ditador sempre consegue se eleger. Talvez não precisaria. Mas para a comunidade, talvez internacional, ele querendo mostrar que a Venezuela tem algum tipo de poder, ou que ele tem algum tipo de poder lá na Venezuela, e tem, né? Tem todo o poder, porque é um ditador de fato. E só mostrando para a comunidade internacional que ele vai ser eleito por conta dessa demonstração de poder que ele está dando aí para sua população. Algo assim. Mas vamos lá, sabe-se lá o que passa na cabeça do homem. Pois é, mais uma vez, essas ditaduras fazendo barulho pelo mundo, só mostrando um reflexo do que tem se tornado a influência dos Estados Unidos e da ONU no mundo. Um vazio, um nada. Os Estados Unidos têm até a sua interferência no sentido de que os países querem, principalmente os socialistas, os comunistas, atuam contra, né, o capitalismo e a principal referência mundial, aquele país que representa mais o capitalismo mundial é os Estados Unidos. Então, se posicionam aí contrariamente aos Estados Unidos. E agora pode, caso a Venezuela insista nessa ofensiva, em roubar aí o território da Guiana, os Estados Unidos vai sim interferir de alguma maneira. Esperamos defendendo aí os direitos e a soberania da Guiana. Coisa que o Brasil, coisa que o Brasil não tem feito também. Esperamos que realmente hajam e não se escondam aí por detrás da ONU, como tem feito.
E olha, a Fux aceita o pedido da PGR e abre inquérito sobre rachadinha no gabinete de Janones. O ministro do STF, o Luiz Fux, determinou a abertura de um inquérito para investigar as condutas do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, pela prática de rachadinha no gabinete do parlamentar. O ministro aceitou um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. O deputado nega irregularidades. A verba usada para cobrir um rombo de R$675 mil nas contas pessoais do político, que afirma que precisou vender casa, carro e usou dinheiro da poupança e previdência para bancar a corrida eleitoral. Na semana passada, o deputado negou ter cometido rachadinha com um salário de assessores e disse nunca ter recebido um único real de assessor, além de ter acusado o que chama de extrema-direita de promover escândalos fabricados. Ah, pois é. A gravação não é dele, não é a voz dele, né? Falando lá da divisão, de buscar recuperar o valor que ele investiu, investimento que é feito em campanha eleitoral, e ele querendo recuperar, tirando isso dos seus funcionários ou da verba parlamentar que ele recebe, né? Nós vamos aproveitar minha verba parlamentar aqui para recuperar o dinheiro que eu investi na minha campanha. Então você ganha metade do que você disse que ganha, né? No seu olerite ali vem R$25 mil, você dá 15 para mim, fica com 10, que é um bom salário, e repassa 15 mil para mim, 10 mil para mim, e assim vai. É isso que ele fala nos áudios. Mas claro, a defesa dessa turma é sempre atacar os outros de extrema direita. Essa é a defesa, a extrema direita. Olha uma notícia que tem relação com a nossa enquete do dia de hoje. O avião que iria para a cúpula do aquecimento global em Dubai foi vítima de uma nevasca e congelou na pista no aeroporto de Munique. Você está vendo imagens ali do aeroporto totalmente interditado e congelado ali, um avião congelado. Uma das maiores cidades da Alemanha foi atingida por uma verdadeira tempestade de neve. Munique está praticamente paralisada e sem comunicações aéreas e ferroviárias. A previsão de chuva gelada deve fechar completamente um dos aeroportos mais movimentados da Europa pela segunda vez no espaço de apenas 4 dias, já que o aeroporto de Munique alertou que todos os voos estarão em terra nesta terça-feira, hoje, portanto, até o meio-dia, no mínimo. O aeroporto vem vivendo dias caóticos, com centenas de voos cancelados e outras centenas atrasados. 50 centímetros de neve acumularam-se no aeroporto em menos de 48 horas. Essa interrupção deve continuar à medida que os meteorologistas soam alarme sobre uma previsão de chuva gelada que deve cair durante a noite de ontem, né? Com medo de que as pistas possam ser transformadas em uma pista de gelo superdimensionada. Um porta-voz do aeroporto de Munique disse que decidiu cancelar todas as decolagens e pousos até às 6 horas da manhã, das 6 horas da manhã de ontem até no mínimo hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro, ao meio-dia. Aquecimento global, causando aí uma nevasca lá na Alemanha. Olha, ontem circulou um vídeo pelas redes sociais mostrando a explosão de um prédio, o prédio do Palácio da Justiça, no bairro de Zara, na faixa de Gaza. O prédio, cuja construção custou aí $11 milhões, financiados pelo Catar, abrigava os tribunais do Hamas na faixa de Gaza. E as imagens são impressionantes aí de Israel atingindo, né, essa instalação do Palácio da Justiça na faixa de Gaza, que abrigava então os tribunais do Hamas. Um investimento de $11 milhões que o Catar investiu ali para o Hamas. Outra imagem impressionante que a gente vai mostrar para você agora: enxurrada em Rio das Antas na noite de ontem, segunda-feira. A gente por aqui nem imagina, diante do que não ocorreu aqui na nossa região, praticamente nada de chuva, uma chuva leve, fina ontem durante o dia, que acumulou aí 3,3 milímetros aqui na nossa estação meteorológica, a estação do Carlos Grotov. A gente nem imagina o que aconteceu lá em Rio das Antas. Olha só as imagens da linha Glória lá no município de Rio das Antas, no interior lá do município. Acumulados foram próximos de 100 milímetros, mas que caíram muito rapidamente lá na região, uma enxurrada. E olha só o que causou
lá no interior do município de Rio das Antas, na linha Glória. São imagens de lá que você está vendo e acompanhando nesse momento aqui no Repórter Cultura. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta terça-feira para você, ouvinte do Repórter Cultura.